Fala, galera! Hoje, trago a parte 4 dessa obra. Desde já, peço que se inscrevam e deixem seu like para que eu continue trazendo mais obras como essa. Sem mais delongas, depois do prota perguntar à garota como ela consegue ignorar o tempo de recarga na dungeon, a garota, que estava sentada, vira para ele e pergunta se ele não sabe. Ela, se fazendo de difícil, fala para o prota que quer dizer que há coisas que o prota não sabe. Ela fala que, se o prota pedir com carinho, ela conta a ele como. Ela, vendo que o prota não ia cair no joguinho dela, pensa para si que o prota é um cara sem graça. Ela fala que dizem que a mente de um mago é a mais flexível, mas que o prota é bem cabeça dura. Ela mostra um artefato ao prota e fala que é com aquilo, um talismã de resfriamento, que permite a ela cancelar o tempo de resfriamento das dungeons e que só funciona em dungeons abaixo do nível 20. O prota, ao pegar o talismã, não acreditava que uma coisa como aquela existia. Ela pergunta ao prota se ele entendeu agora. Ele pergunta à garota se o talismã é caro. Ela responde que deve ser, que o pai dela estava com uma cara de choro quando deu o talismã a ela. O prota pensa que, nesse caso, ele não conseguirá pôr as mãos em uma coisa como aquela. A garota põe as mãos na cabeça e fala que só faltam 2 dias e ela tem que usar o talismã 7 vezes, que contando o tempo normal de resfriamento da dungeon, ela ainda tem que fazer mais 9 vezes para chegar ao nível 15 e que assim vai morrer de exaustão. O prota olha para ela com pena e fala que pode fazer uma dupla com ela e assegura a ela que consegue levar ela ao nível 15 sem que ela precise fazer nada. Ela pensa que como pode esquecer que o prota consegue concluir a dungeon sozinho, uma experiência dividida para 2 pessoas e que além disso ela não vai precisar fazer nada e que se fizerem isso não vai ser impossível alcançar o nível do prota. Ela responde que tudo bem, que aceita a oferta do prota na dungeon e que ela compartilha o talismã com ele. Ela pensa que não vai conseguir alcançá-lo se ela não for com o prota, mas que algum dia ela irá superá-lo. O prota fala que ela deve descansar um pouco e que depois de 2 horas eles partem. Ela concorda. Ela fala que vai aproveitar para tirar um cochilo. 2 horas mais tarde, já na entrada da dungeon, ela fala que as 2 horas passaram voando. Ao entrar, a garota pergunta espantada se o prota escolheu a dificuldade pesadelo ao ver os níveis dos goblins. Ela fala que os atributos são altos e com certeza é a dificuldade pesadelo. Ela pergunta ao prota se ele escolheu a dificuldade pesadelo por engano. O prota fica calado. Ela fala que o prota enlouqueceu e que vão morrer ali. O prota fala para ela ficar perto dele. Ela fica pensando em fugir e pensa que se fizer isso o prota irá rir dela se ela tentar fugir da dungeon. O prota manda ela andar logo e pergunta se ela está com medo. Ela, com raiva, responde que não. Ela pergunta por que os monstros não contra-atacam e pensa que aqueles monstros com atributos altos não são capazes de dar dano nos esqueletos do prota. E seguindo em frente correndo, ela se pergunta o que o prota está fazendo. À frente, ela fica espantada ao ver o Rei Lobo. Ela pensa para si, se esse é o Rei Lobo da dificuldade pesadelo, ele tem o dobro do tamanho da sua versão na dificuldade normal. O prota começa a usar sua habilidade explosão de cadáver e pensa que lutar como antes é uma perda de tempo e que matá-los usando a habilidade explosão de cadáver irá lhe poupar tempo. A garota, ao ver o prota eliminando os goblins facilmente, pensa que a experiência dela subiu 30% em um instante. Ela, sem acreditar, se pergunta o que está acontecendo e se dá para concluir uma dungeon dessa forma. E vendo o Rei Lobo sendo derrotado facilmente, se pergunta se o lobo já morreu fácil assim. Ela pensa que antes teve que formar uma equipe de 3 pessoas. É o que lutavam por 20 minutos para conseguir matar o Rei Lobo, e que o prota matou em segundos. O prota chama ela para irem em frente. Ela pergunta a ele se ele vem concluindo a dungeon na dificuldade pesadelo sozinho e pensa para si que ela não acreditaria se não estivesse vendo com os seus próprios olhos.
e que não dá para acreditar que um profissional do nível 20 seja capaz de concluir uma dungeon na dificuldade pesadelo sozinho. Ela pergunta a ele novamente se ele vem concluindo a dungeon sozinho desde o nível 10. Ele responde que sim. Ao ver o boss, fala que só se passaram 10 minutos e já encontraram o chefe final. Ela fala que as suas equipes de antes levavam 1 hora para chegar até ali. O prota ativa sua habilidade explosão de cadáver e manda o boss ir para a terra do pé junto. A garota, muito surpresa, se pergunta sem acreditar que o chefe final também foi morto em segundos. Ela, não acreditando, pergunta ao prota se ele já subiu de nível ao nível 15. Ela vê o seu status e pensa que a diferença entre eles dois aumentou ainda mais. Ela vê as recompensas que ganharam. Eles ganharam mais 25.000 pontos de experiência, adquiriram uma arma da grade bronze, espada longa do chefe Goblin, adquiriram um núcleo de monstro de nível baixo. Ela fala, uma espada longa. É uma pena que não é um cajado. O prota pergunta se ela precisa de um cajado. Ela fala que sim, que o cajado do chefe Goblin é a melhor arma para um mago que está abaixo do nível 20, e que embora dê para encontrar na área de intercâmbio, ela não quer pedir dinheiro ao pai dela. O prota tira um cajado do chefe Goblin e dá a ela. Ela agradece e pergunta por que o prota não usa. O prota mostra a ela o livro de feitiços do chefe Goblin e fala que não gosta de cajados. Ela pensa, nem percebi de onde ele tirou o livro e se pergunta se talvez o prota não liga para os atributos. Ela vê o status do prota. O prota pensa que é como ele imaginava, que reunir os monstros e utilizar a habilidade explosão de cadáver acelera bem as coisas, e que mesmo com a divisão de experiência com o talismã da Xia Xue, ele pode repetir esse processo e com mais 5 vezes ele conseguirá chegar ao nível 16. O prota se aproxima do chefe Goblin, pega no rabo de cavalo dele e fala, foi mal, só vou precisar matar você mais 5 vezes. A garota, vendo essa cena, pergunta ao prota por que ele está falando com o chefe, e que não acha que ele vai entender. O prota fala que é coisa dele, e que se ele vai entender ou não importa. Ela, vendo o prota saindo, se pergunta quem pede desculpa ao chefe de uma maneira tão séria, e que o chefe está ali para que eles possam matá-lo. Ela, pensando na cena que viu antes, fala que o prota é estranho, mas que isso é até um pouco fofo. O prota fala para eles saírem e continuarem. Ela concorda. A cena corta para dentro da dungeon novamente, e é a segunda vez deles fazendo a dungeon juntos. A garota sorri feliz com o núcleo do chefe Goblin na mão. A cena corta para eles fazendo a terceira, quarta e quinta dungeon. A garota feliz vê que subiu para o nível 14. Ela fala que o talismã se esgotou, mas que ainda falta 1 dia e meio para o exame, o que significa que dá para concluir a dungeon mais 2 vezes, e que se ela conseguir alcançar o nível 15, ela vai poder entrar para a Academia Xia sem problemas. Ela pergunta ao prota se ele também está prestes a subir de nível e chama ele de bobinho. O prota fala que sim. Ela pergunta por que ele não tenta ser o campeão e chama ele de bobinho outra vez. O prota pergunta, campeão? Ela fala que o prota vai ganhar bastante pontos se ele for o campeão, e que esses pontos são bem úteis na Academia Xia, e que o mais importante é que isso dá a oportunidade de entrar para a Universidade da Criação. A Universidade da Criação, segundo o pai dela, é uma das universidades mais poderosas do Império Shenxia. Se a Universidade Xia recruta pessoas de elite, a Academia da Criação recruta os melhores dentre esse grupo de elite. Ela ouviu dizer que o veterano Su Qianxin conseguiu entrar e que ele foi o único da cidade de Shihai a fazer isso. Ela acha que o prota pode ser o segundo e, se conseguir, o diretor Lu vai sorrir até em seus sonhos. Ela pensa que a forma como o prota concluiu as dungeons é algo que ela nunca ouviu falar antes e que ela ficou completamente surpresa. E que, se o prota não conseguir entrar para a Universidade da Criação, quem mais poderia? O prota pensa que sua irmã está em Shajinjin e que ele com certeza irá para lá.
Quanto à Universidade da Criação, se a oportunidade surgir, ele dará uma olhada. A garota vê o colega do Prota e pergunta se não é o Gao Yang. Ela vê o nível dele que está no nível 11. Ela fala que é uma pena que ele seja um cavaleiro do nível 11 e que ele não será capaz de aguentar o dano sofrido. Uma equipe que deseja entrar em uma dungeon do nível normal vai precisar de um cavaleiro de no mínimo nível 13. O colega está ali tentando se juntar a uma equipe, mas está sendo rejeitado. O Prota fala para a garota que vai levar ele. A garota concorda. A cena corta para o líder da guilda Dinastia e o presidente. O presidente passa um sermão no líder, falando que se ele perdeu o juízo, porque ele interditou a dungeon. Se acha que o Império Shenxia e a Associação de Profissionais são meros enfeites. Que, se ele quer morrer, não pense em levar a guilda junto com ele. E que é melhor ele não ir a lugar nenhum por alguns dias, para ele ficar na guilda. E já que ele está no nível 16, apenas aguarde até o dia do exame. O líder pergunta ao presidente, e quanto aos Zhaoji e aos outros? O que farão? O presidente fala que já enviou alguém para investigar e para não se preocupar com isso. Uma pessoa que é capaz de fazer várias outras pessoas desaparecerem sem deixar rastros não é alguém que ele seja capaz de enfrentar. O presidente pensa que é alguém que ousou bastante para se meter com a guilda Dinastia. A cena corta para o Prota e a garota se aproximando do colega do Prota. Ele, ao se virar, fala, Muli. Xia Xue. Ele, com uma cara engraçada, pergunta à garota se eles estão namorando. Ela, irritada, manda ele calar a boca, senão vai rasgar ela. Ele sorri e fala que estava brincando e pede para ela não ficar zangada. Ela fala para ele não procurar mais uma equipe e ir com eles assim que o tempo de espera deles terminar. Ela fala que definitivamente eles farão dele nível 12 antes do exame. Eles olham para o Prota, que vai fazer isso, já que ele é quem faz tudo. O colega do Prota pergunta se é sério e fala que eles dois são os salvadores dele. Ele fala chorando que a academia para a qual ele quer ir só precisa do nível 12. Ela fala que, se ele continuar agindo assim, eles não iriam mais ajudar ele. O colega do Prota fala para a senhorita Xia não se preocupar, que vai ouvir e seguir todas as ordens dela. Que, se ela o mandar para o leste, ele definitivamente irá para o leste. Se ela pedir para ele se fingir de morto, ele definitivamente vai fazer isso. Ela irritada manda ele calar a boca criando uma bola de fogo na mão. Ele fala que obedecerá. Ele pergunta quanto tempo até que a recarga se reiniciar. Ela fala, 10 horas. Ele acena para o Prota e fala, tudo bem. E manda eles descansarem primeiro, que ele vai caçar alguns outros monstros. Ele fala tudo de bom para o Prota, que está torcendo por ele. Que mais cedo ou mais tarde, o Prota terá a Xia Xue. Ela, muito irritada, lança uma grande bola de fogo nele e ele sai correndo. Ela, irritada, fala para o Prota que aquele Gao ele é tão chato e que ele merece. O Prota fala que ele só gosta de provocar. A cena corta para 10 horas depois, na entrada da dungeon. O colega do Prota fala, chefe Lin e senhorita Xia, vocês escolheram a dificuldade errada. É porque a dificuldade pesadelo. Ela fala para ele não fazer tantas perguntas, apenas seguir eles em silêncio. Entrando na dungeon, ela pensa que finalmente parece que não vai ser só ela agindo dessa forma. O colega do Prota está com muito medo ali atrás. Já dentro, a garota pergunta ao colega do Prota o porquê de ele estar tão perto dela. Ele fala que, nessa dificuldade pesadelo, ele vai morrer se ele tomar um arranhão. Ela fala que ele é um cavaleiro. Enquanto isso, o Prota vai eliminando os monstros com a sua habilidade explosão de cadáver. O colega do Prota fica muito surpreso quando vê o chefe Goblin sendo eliminado facilmente. Ele pergunta se aquele é o chefe da dificuldade pesadelo e que ele morreu assim, um chefe que mesmo um grupo de 10 pessoas seria difícil de derrotá-lo.
A garota fala que não é nada para se surpreender. Ele se ajoelha e agarra a perna do prota, falando: qual é o sentido de agir como um cavaleiro com o prota por perto? O que um cavaleiro deveria fazer? A garota fala para ele agir pelo menos como um cavaleiro e ter um pingo de honra, em vez de se comportar assim. Ele, irritado, fala novamente: qual é o sentido de agir como um cavaleiro com o prota por perto? O que um cavaleiro deveria fazer? O prota fala para ele o soltar, que ele o levará junto no futuro. O prota pensa que mais uma Dandy e ele chegará no nível 16, e Xiaxue chegará ao nível 15, e Gao Yang também chegará ao nível 12. O colega do prota fala que ele é o melhor. O prota pensa que depois disso será o exame. A cena corta para um muro alto, onde estão os diretores e seus colegas. Um deles pergunta: as crianças devem estar voltando, certo? Outro fala que amanhã já é o exame, e se pergunta como as coisas vão acabar. O outro pergunta ao diretor Lu, que ouviu dizer que os dois gênios da escola estão aspirando ir para a Academia Xia. O diretor fala que sim, que o prota e a garota vão tentar ir para a Academia Xia. Ele continua falando que, de acordo com o padrão do ano anterior, apenas os que estão no nível 15 terão uma chance maior, e os que estão no nível 16 com certeza entrarão. É difícil. O nível 15 está bom, mas chegar ao nível 16 é muito difícil. Na cidade de Shihai, além de Suki Ashin, apenas a irmã do prota atingiu o nível 16. Ele pensa que um é o irmão de Lin Mon, essa galera e a irmã do prota, e o outro é o orgulho da família Xiajin, que é a garota, e que talvez os dois criem milagres. Um dos colegas do diretor fala que alguém está vindo. Um fala que é da escola deles, que ele saiu no nível 12, que era nada mal como esperado de um dos talentos da escola dele. Saiu outro aluna, que chegou ao nível 13. Outro dos colegas do diretor fala que é da escola dele, que ela está no nível 13, um nível acima do aluno. O outro diretor diz que níveis não é tudo. O mais importante é o resultado do exame. O diretor do prota pensa que esses dois velhos tentando se gabar, mas todos são iguais. Ninguém acima do nível 14 apareceu ainda. Ele fala: Xiaxue, Lin Moyu, Gao Yang, por que eles ainda não apareceram? Os três deveriam estar ali. Não me diga que algo aconteceu com eles. Logo aparece os três. O diretor fala que eles estão aqui. Eles finalmente apareceram. Que bom que voltaram sãos e salvos. Ele se pergunta quais são seus níveis. Ele vê que o colega do prota chegou ao nível 12, Xiaxue chegou ao nível 15. O diretor feliz fala que a garota finalmente alcançou o nível 15, o que significa que ela tem 80% de chance de entrar na Academia Xia. Os outros diretores ficam surpresos. Um dá um tapinha nas costas do diretor Lu e fala que ele deve estar muito orgulhoso. O diretor vê que o prota chegou ao nível 16 e fica muito surpreso com os outros diretores. Ele fala que o prota está um nível acima da garota. E isso é loucura. Um dos diretores fala que eles devem ter feito dungeon sem parar. Olhem para as armas deles. A espada na mão de Gao Yang e o cetro de Xiaxue. São ambas armas do Rei Goblin. E que as taxas de drop são extremamente baixas, então é quase impossível obter armas do mesmo conjunto. Parece que eles estiveram trabalhando duro. A cena corta para o diretor Lu na frente de um ônibus, falando para o colega do prota, que eles podem entrar no ônibus primeiro, que vai mandar todos para a escola assim que todos estiverem reunidos. Ele fala que sim. O diretor pensa que, dessa vez, pode se vingar finalmente daqueles velhos. Já dentro do ônibus, o diretor fala para eles descansarem bem hoje, que amanhã se reunirão na escola e irão juntos para o local do exame. O prota pensa que, agora que atingiu o nível 16, está confiante que pode ser aceito na Academia Xia. Agora que pensou nisso, pode definitivamente obter o primeiro lugar e almejar o seminário da criação. Já no dia seguinte,
O prota pensa que seu espírito se recuperou totalmente. Olhando seu status, ele pensa que ele tem 100 guerreiros esqueletos e seus atributos chegaram a 2.500. Que hoje ele está em condições perfeitas. O colega do prota vê ele e acena, chamando o prota de chefe. Tia Shué com suas amigas ficam olhando. Ela se aproxima deles e pergunta ao prota se ele está confiante. O prota diz que sim. A garota fala que então vão se encontrar na academia Xia. O prota fala combinado. A cena corta para o diretor e seus alunos. Ele dá uma pedra a eles. Ele fala que é uma pedra de teletransporte, que basta usar espírito nela para serem enviados ao local do exame. Deixe-me reiterar mais uma vez, priorizem a segurança em primeiro lugar durante o exame. Sua vida é o mais importante. Tudo bem, agora podem ir para o local do exame. Já no centro do local de exame, o prota pensa que parece que há mais de 10.000 pessoas ali. A cena corta para a torre do teste. A torre do teste foi ativada. O examinador pede para ouvirem as regras com atenção. Nenhum som é permitido, sem perguntas. O não cumprimento acarretará em desqualificação imediata. Um dos alunos pergunta. Nenhuma pergunta é permitida. O outro estudante fala. E se você não entender alguma coisa? Imediatamente, o examinador fala que as regras foram violadas e imediatamente os dois estudantes foram eliminados do exame. O prota olha para seu colega e pensa que esse cara deve ser inteligente o suficiente, enquanto o colega do prota surpreso coloca a mão na boca. O examinador fala que a torre dará testes diferentes para diferentes profissionais. Aqueles de tipo de batalha receberão testes de batalhas. Tipos de suporte receberão várias situações. Depois de concluir o teste básico, você terá 3 níveis para escolher: nível normal, nível pesadelo e nível infernal. Níveis de dificuldade diferentes darão a você resultados diferentes e, por fim, pontos diferentes. Os pontos são seus resultados para o exame e vocês podem usá-los dentro das várias academias em que entrarem. Nas academias, os pontos são mais valiosos que moedas de ouro. Finalmente, vocês podem usar qualquer equipamento em mãos agora. Mas vocês não poderão usar itens e seus espaços de armazenamento serão selados. Aqueles que violarem as regras serão desqualificados. Todos os alunos façam fila para entrar na torre. O prota na fila pensa que, se a província de Jiangnin já tem tantas pessoas fazendo exame, então o número de examinandos em todo o país é provavelmente mais de 1 milhão. Parece que eu estava certo. A torre de teste é igual a uma dungeon. Seremos enviados para lugares diferentes de acordo com a nossa profissão. Um dos examinadores fala, essa é a nova profissão que a cidade de Shihai relatou, necromante. Pelas informações que eles deram, deveria ser um mago tipo invocação. Espero que essa nova profissão não nos decepcione. E, olhando para o prota, falam que vão classificar o prota como um mago raro. Primeiro, enviar monstros do tipo mago 2 níveis acima dele. O prota, ao ver o monstro, pensa, monstro do tipo mago. A missão do prota é, elimine o lobo-orc mago. O prota pensa que a luz ao redor do monstro não deixa ele ver seu nível e atributos. O prota usa sua habilidade Chama da Alma, e pensa que isso não importa. Ele ataca o monstro. Um dos examinadores fica muito surpreso, ao ver que o prota eliminou o monstro em 0,1 segundos e muito surpreso fala abate instantâneo, na sala dos examinadores. Sala de controle da torre de teste. Um dos examinadores pergunta o que o Sr. Nin Xuanfeng foi fazer ali. Ele fala que ouviu falar de uma nova profissão e por isso foi averiguar. Os examinadores, vendo o que o prota fez, falam, o que faremos? Ele matou um monstro de forma instantânea, e é impossível avaliar a capacidade da profissão do prota. De tal forma, o Sr. Nin fala, necromante, hein? Se o cenário para avaliar uma profissão rara não funcionou, então façam um segundo teste, na dificuldade de uma profissão lendária. Um examinador fala que isso é meio injusto. Senhor,
Ning fala que não importa se o prota matou o monstro de forma imediata, eles darão a ele 100 pontos do primeiro lugar. Porém, se o prota passar no segundo teste, ele mesmo vai lhe dar 100 pontos extras. O examinador concorda. A cena corta para o Pro fazendo o segundo teste. O teste é: elimine o monstro Homem-Lobo Feiticeiro, de nível 20. O prota usa sua habilidade Chama da Alma e elimina o monstro. Os examinadores ficam surpresos novamente. Um fala que o prota eliminou o monstro com um único golpe de novo, mas essa é uma dificuldade para uma profissão lendária. O Sr. Ning fala que não é necessário continuarem com o teste e manda eles prosseguirem para a próxima rodada. Um examinador fala: candidatos da categoria Cenário de Batalha, a primeira rodada do exame acabou. Um total de 10.632 pessoas participaram do exame, e 5.220 passaram. Agora anunciaremos o resultado. Xia Xue, ao ver a lista de classificação, pensa que já sabia que o prota iria obter o primeiro lugar, mas conseguir um tempo de 0,1 segundos é meio absurdo, e que ela não vai aceitar a derrota. Um dos alunos, indignado com o resultado, fala que ele não está entre os 3 primeiros, e que ele deveria estar em primeiro lugar. Que 0,1 segundos, mas como isso é possível? Deve haver algum engano. O prota, vendo sua classificação, se pergunta se exagerou. O examinador fala que dará início à segunda rodada de testes para os candidatos do cenário de batalha. Os participantes podem escolher a dificuldade. Atenção! Vocês podem morrer na segunda rodada de testes. Levem em conta as limitações de vocês. Em caso de perigo, podem gritar por desistência. Isso fará seu teste ser encerrado e você manterá os pontos que havia acumulado. O prota vê que a duração do segundo teste é de 30 minutos e vê os pontos que pode adquirir em cada dificuldade. Ele pensa que a segunda rodada é para quem mata mais monstros em 30 minutos. A cena corta para o líder da guilda Dinastia, profissão Berserker. Ele está no nível 16. Ele fala que matar um monstro na dificuldade infernal equivale a matar 5 na dificuldade normal e fala que o cara que conseguiu o primeiro lugar na rodada anterior e a venceu nem pense que vai o vencer nesta rodada. Xia Xue pensa que os magos elementais não são bons em combate corpo a corpo e nem são tão eficientes enfrentando oponentes mais fortes por conta própria e que a vitória dela reside na quantidade. Um dos examinadores fala que a profissão Berserker é considerada uma das profissões mais poderosas entre as profissões raras e que ele deve conseguir bons resultados. O poder explosivo do mago elemental é ótimo, mas seu poder no corpo a corpo é fraco. A garota é bem inteligente, foi sábia em escolher a dificuldade normal. Espião é uma profissão rara que é forte no combate corpo a corpo. Então não é de mérito escolher a dificuldade pesadelo ou infernal. Um dos examinadores fala que ainda não sabe qual foi a dificuldade que o necromante chamado Lin Moyu escolheu. Outro examinador manda o que estava falando sair da frente, que ele queria ver o prota também. O prota pensa que esse teste vai avaliar a sua consistência. Os candidatos terão dificuldades de lutar de forma contínua por 30 minutos. É muito tempo, mas ele é uma exceção. Ele escolhe a dificuldade infernal. Os diretores, ao verem o prota escolher a dificuldade infernal, se perguntam se ele vai mesmo escolher a dificuldade infernal. Um dos diretores dá os parabéns ao diretor do prota e fala: Velho Lu, 2 dos 3 primeiros lugares são seus estudantes. Outro diretor fala que, se o prota conseguir se tornar o primeiro em toda a província, o velho Lu vai direto pro céu. A cena corta para o prota no teste. Ele vê o status do Homem-Lobo, que é nível 13, força 500, velocidade 300, espírito 150, constituição 400. O prota pensa que os atributos do monstro são baixos. Ele invoca 2 esqueletos e manda eles saírem.
O Prota pensa que é compreensível que a grande maioria dos candidatos seja eliminada se o teste tivesse uma dificuldade muito elevada. O Prota manda os esqueletos atacarem e fala que é fácil demais. Quando um monstro é eliminado, leva 5 segundos para que outros apareçam. 2 esqueletos são mais que suficientes. Os examinadores ficam espantados e falam que os monstros invocados pelo Prota são fortes assim e que são bem mais poderosos que qualquer profissão de invocação que eles já tenham visto. E que ele ainda pode invocar 2 deles. Essa nova profissão é bem mais poderosa do que eles haviam imaginado. O candidato Wang Zihai está tão desesperado com o teste que nem sequer sabe como distribuir sua energia. Parece que ele está atrás da Xia Xue. A cena corta para o Prota. Os examinadores ficam mais surpresos ainda. O Prota está de boa. Eles falam que o Prota está comendo uma batata doce durante o exame e que isso é a primeira vez na história que algo assim acontece. Outro examinador manda registrar que isso tem que ficar marcado na história. Outro fala que o exame é fácil demais para o Prota. O Sr. Ning fala que o Prota é bem interessante. A cena corta para o candidato Wang Zihai, falando que finalmente acabou e que ele deve ter eliminado um 50 e que a dificuldade infernal não é brincadeira. E que o primeiro lugar dessa vez é dele. Os examinadores anunciam que a rodada de testes foi finalizada. Nesta rodada, houve 5.220 candidatos e 2.780 ficaram feridos ou desistiram. O candidato Wang Zihai fala para falarem logo quais foram as classificações. Um dos examinadores fala que os 2.440 candidatos restantes podem optar por desistir ou seguir para a próxima rodada de testes. O cara que estava achando que ia ficar em primeiro, ao ver que o Prota está em primeiro lugar na classificação e ele em quarto, fala: como isso é possível? Que discrepância é essa? O tempo de ressurgimento de cada monstro é de 5 segundos. Só dá para matar 12 monstros em 1 minuto. Cada monstro vale 5 pontos. Com o limite de 30 minutos, só dá para conseguir no máximo 1.800 pontos. E o Prota conseguiu 1.605 pontos. Ele matou 301. Ele por acaso não precisa de tempo para matá-los? A cena corta para os diretores, falando para o diretor do Prota: velho Lu, esse seu estudante é completamente absurdo. O diretor Lu fala para eles se acalmarem. Eles continuam falando que Su Qianli, que era extremamente talentoso, só obteve 700 pontos nesta rodada e que a irmã do Prota Lin Moan somente obteve 650 pontos. A cena corta para o Prota na terceira rodada escolhendo a dificuldade infernal. Ele pensa: dessa vez é 1 contra 1 com um chefe. Eles querem avaliar o limite do combate de cada pessoa. O Prota vê o status do Homem-Lobo Capitão-Chefe, nível 15, Força 1000, Velocidade 800, Espírito 500, Constituição 1000, Habilidade Corte Vendaval. O Prota se pergunta se esse é um chefe da dificuldade infernal e que ele nem se compara ao monstro de elite da dungeon da mina de Shihai. Já entendi que eles não irão enviar um monstro na dificuldade infernal, o Prota pensa. Ele invoca 2 esqueletos e pensa que isso o deixa meio decepcionado. O teste é composto por 5 rodadas e ele espera que as 2 últimas sejam mais desafiantes. A cena corta para os desafiantes enfrentando os seus monstros. A cena corta para o Prota eliminando o monstro. Os examinadores, surpresos, falam que o Prota matou num instante de novo e que as invocações do Prota conseguem usar habilidades. Mas que tipo de invocação é essa? Ele continua fazendo isso. Esse Lin Moyu já está indo longe demais. Sinto que nós não estamos conseguindo avaliar a real extensão de seu poder de batalha. Vamos aguardar a 5ª rodada do teste. Se ele pretende conquistar o primeiro lugar da província, ele terá que passar na 5ª rodada. Mas ainda há quem ache que a 5ª rodada seja capaz de avaliar os verdadeiros poderes do Prota.
O Prota vê a lista de classificação e vê que seu colega está com 302 pontos. Ele pensa que ele está se esforçando. Os examinadores anunciam que vão dar início à quarta rodada do teste. A dificuldade da quarta rodada será aprimorada e o nível de perigo também será drasticamente elevado. Escolham se vão continuar ou desistir. O carinha que estava achando que ia ficar em primeiro fala que vai começar a quarta rodada e que a chance dele está vindo. Os examinadores continuam falando, com as suas qualificações atuais, vocês não terão dificuldades para serem admitidos nas 100 melhores universidades do Império. Não houve nenhuma desistência. Nós respeitamos as decisões de vocês. As regras da quarta rodada do teste são as seguintes. Cada um de vocês enfrentará 10 ondas de ataque de monstros, cada onda com um total de 100 monstros. Com o passar de 1 minuto, mesmo que não tenham eliminado completamente a onda anterior, a onda de monstros seguinte será gerada. A última onda de monstros será liderada por um monstro-chefe. Só passarão no teste após matarem todos os monstros. Cada monstro possui um valor de 10 pontos. Ao concluir todos os níveis, os pontos serão duplicados, convertendo-se em um total de 2.000 pontos. A cena corta para o Prota vendo os monstros que vai enfrentar. Os examinadores estão ansiosos na sala de vídeo e falam que querem ver como o Prota vai se sair nesse teste. A melhor forma de enfrentar um invocador é eliminá-lo e que dessa vez o Prota está com problemas. O Sr. Ning fala para os outros examinadores que acha que essa rodada não vai ser suficiente para deter o Prota. A cena corta para o Prota convocando seu exército de guerreiros e falando que é hora de eles se exercitarem. Galera, se vocês querem a parte 5 dessa obra, deixem nos comentários. Não se esqueçam de apoiar o nosso canal, se inscrevam e deixem seu like. Até a próxima!